Você quer mudar esse comportamento? Para você mudar o seu comportamento, você tem que entender o seu comportamento. E vou te falar que uma notícia ruim: tarja preta não muda, não. Alô Brasil, alô mundo, alô América, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança. E aí? Como é que você toma uma determinada decisão quando você está nervoso? E aí, quando você chega em casa, explode com a sua esposa, ou explode com o seu marido, ou explode com as crianças, porque você teve um problema no escritório, ou porque você teve um problema na escola. Como é que você conversa o dia a dia com os seus amigos, com os seus familiares? Por que você não consegue mudar aquele hábito, né? Aquela atitude, aquela reação? Passa ano, entra ano, não, esse ano eu vou agir de maneira diferente, esse ano eu vou ter mais controle sobre as minhas emoções. Você já pensou sobre esse fato? Você já refletiu? Mas por que eu agi dessa maneira? Por que eu não consigo mudar esse meu padrão de comportamento? Eu faço terapia, eu estou tomando às vezes até tarja preta, estou tomando chazinho, estou lá colocando o pé no chão, diz que grounding é bom, aterramento, estou tomando água, mas tem alguém dentro de você aí que você não consegue controlar, não é isso? Se você se encaixou nessa breve introdução, então continue aqui com a gente, já deixa aí o seu positivo, já vai compartilhando que a gente vai mexer com você hoje. A minha convidada, por isso que eu falei alô América, né? Ela está lá nos Estados Unidos, mas a internet, ó, tem um lado bom da internet aqui, ó, a gente está conectado aqui, é Carol Ludwig. Ela é pós-graduada em Neurociências e Comportamento pela PUC, lá do Rio Grande do Sul, formada em hipnoterapia pela Omni, tem certificação internacional em coach criacional pelo IGT, atua mais de 15 anos na área de autoconhecimento, com foco em reprogramação. Dá para mudar esse comportamento, então? Você quer mudar esse comportamento? Para você mudar o seu comportamento, você tem que entender o seu comportamento, né? E vou te falar que uma notícia ruim: tarja preta não muda, não. Carol, seja muito bem-vinda aqui ao canal do Fernando Betete. Eu fiz essa breve introdução aqui, entrei nas suas redes sociais, né? As redes sociais da Carol estão aqui embaixo para você conhecer e também navegar ali por uma infinidade de conteúdos que ela publica ali de maneira rotineira. E você ali naquelas reflexões que você faz, né, com essa voz doce, com a maneira de falar também bem tranquila, você acaba mexendo nas pessoas, né? E desde aquele executivo sisudo até aquela pessoa também sisuda, aquela, e até mesmo as pessoas mais amáveis. Qual que é o segredo de chegar, né, com essa mensagem, tanto para aquela pessoa extremamente fechada, para aquela pessoa totalmente aberta? Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui, muito bom poder falar sobre isso, um assunto que eu amo muito, que eu estudo muito e que é meu dia a dia. E é bem isso que você falou. A introdução fantástica que você fez. Eu acho que o segredo é a gente falar com o coração. Eu poderia falar aqui N coisas. Estudar muito. No final das contas, o ser humano, ele é um bicho complexo, sim, complexo, mas no fundo, o que as nossas necessidades básicas, né? A gente precisa ser visto, a gente precisa ser acolhido, a gente quer ser ouvido, e o que eu faço é isso. O que eu faço é ouvir de verdade
e entender de verdade, talvez com um pouco menos de julgamento e um pouco mais de habilidade que eu acabei adquirindo ao longo da minha trajetória profissional e pessoal. E por isso eu acredito que eu chego aí tanto nos CEOs quanto nas pessoas que me veem todo dia das suas casas por meio da internet, que é um meio realmente maravilhoso, que a gente consegue entrar não só no coração das pessoas, mas na vida delas, né? Agora, Carol, quando as pessoas te procuram, eu queria assim um resumão, né? Quem que te procura, quem que mais faz engajamento com você e qual que é a dor dessas pessoas? Não estou falando aqui, logicamente, de queimação no estômago ou de dor de cabeça. Qual que é essa dor emocional que você percebe nessa sua trajetória aí de mais de 15 anos, que as pessoas... tá vendo? É tudo igual. Outra vez esse probleminha. Qual que é a dor mais comum, essa dor emocional que machuca muito mais do que, às vezes, uma dor de barriga? E, inclusive, as dores físicas estão muito relacionadas, né? Quando a gente vai fazer uma análise da pessoa, a gente consegue encontrar ali na dor física o fundo, né? A causa emocional daquilo ali. Mas, em geral, em resumo, eu diria que a falta de entendimento sobre ela mesma e sobre os outros. Então, independente... É grave, né? Eu já não me entendo, ainda também não entendeu outra e fica cada vez mais difícil o diálogo. Então, é assim, é uma coisa de que, como você falou ali no início, eu não sei nem por que eu ajo dessa forma, eu não sei nem por que dentro de mim tem isso que eu trago, muito menos porque que durante toda a minha vida eu passei encontrando com pessoas, desde lá da infância, da família, com pessoas que também não me entendem. E eu costumo dizer uma coisa, Fernando, que mais de 70% das feridas emocionais que você tem ou que você causou poderiam ter sido evitadas com o simples fato de conhecer mais sobre cada um. 70%, ou seja, a maioria absoluta das minhas dores emocionais, dos meus traumas, poderiam ter sido evitadas? Me explica como. Sim. Pelo simples fato de você ter a percepção de você e percepção do outro. Mas isso é muito amplo. Realmente, eu concordo com você. Sabe aquela frase assim? Todo mundo cada um é de um jeito. A gente fala isso, né? Fulano fez isso porque cada um é de um jeito, não é do jeito que você faria, né? Só que isso é muito pouco, sabe, Fernando? E essa frase, cada um é de um jeito, ela não diz nada. É uma desculpa genérica, né? Uma desculpa genérica, exatamente. E no fundo, aquilo dói, porque no fundo, você não está entendendo por que a pessoa é daquele jeito. Se você soubesse, de fato, o que significa isso, muita coisa estaria explicado. E nós, por sermos seres racionais, a gente precisa de explicação. Então... Bom, aí você tocou num ponto importante. Eu já vou jogar essa pergunta para você concluir o seu raciocínio, né? Então, qualquer diálogo que eu tenha com a minha esposa, a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais, se teve um probleminha nessa comunicação, eu preciso conversar ali na hora mesmo com a pessoa com quem eu estou dialogando. Eu não posso engolir isso daí, vai causar problema para mim. Sim, vai causar. E é mais do que isso. É assim, você já está conversando com a pessoa sem exatamente entender qual é o tipo dela. Então, a resposta que ela te dá, ou a forma que ela te aborda, já não é a mesma que a sua, provavelmente. E não é o que ela diz. É como ela diz. O que causa ferida não é o que a pessoa diz. É como ela diz, o que ela faz. Só que lembra, cada um é diferente do outro. Só que no fundo, a gente não entende isso. E como é que a gente consegue entender isso? Com autoconhecimento, para a gente poder entender a gente, e com autodesenvolvimento, para conseguir nos equilibrar. E aí, a partir do jeito que eu me conheço, da forma que eu me conheço, eu também consigo conhecer ao redor, sabe?
Porque eu sei que eu sou desse jeito e eu não sou daquele outro. E talvez a outra pessoa seja daquele outro. Então, assim, só para exemplificar, tá? Eu pego, por exemplo, um mouse aqui, né? Você tá vendo essa face do mouse. Certo. Eu tô vendo essa. Concorda comigo que nós dois estamos vendo um mouse? Sim. Mas estamos vendo completamente diferente? Sim. E a forma como a gente vai defender isso vai ser diferente? Porque você tem uma história, você teve princípios, você teve uma criação, eu tive outra. E eu não posso exigir que você entenda do mesmo jeito que eu estou entendendo, né? Exato. Só que não é sobre se calar, não é sobre dizer, então tá, então quer dizer, Carol, que todo mundo tem que aceitar tudo. Não, não, não. Não é isso. Existe sim existe caráter, existem valores, claro que sim. Mas uma coisa que eu trago muito para os meus vídeos, e eu acredito que as pessoas, elas se identificam muito quando eu exemplifico, porque é fácil daí de se conectar, tá? Então, posso dar aqui um exemplo rápido, só para a gente conectar? Por exemplo, uma criança que é aquela criança comunicativa, que gosta de falar, que gosta de fazer brincadeira, aquela criança que faz teatrinho no meio dos adultos, né? Para os adultos baterem palma e tudo. Muitas vezes essa criança, ela ao longo da vida, em alguns momentos, ela foi podada. Fulano, para de falar, você está atrapalhando. Você tá enchendo a paciência das pessoas. Já deu, chega, já apresentou. Geralmente são crianças muito agitadas. Essa criança só faz bagunça. Levando para o pejorativo, em vez de potencializar aquilo que ela faz de bom, né? Porque todos nós temos defeitos e qualidades, né? Não, tá sempre podando. O que acontece? Aquela criança vai se diminuindo, aí vai crescendo, vai virando um jovem diminuído. E aí chega na idade adulta e se torna uma pessoa sem confiança. Por quê? Porque quer falar, quer se desenvolver, quer se comunicar. A essência dela é de comunicação, é de levar uma mensagem para o mundo, assim como você, por exemplo, que tem uma missão de levar uma mensagem para o mundo. Mas ela foi podada. E aí ela se encolhe. E aí ela não entende por que ela tem que, por exemplo, hoje em dia, eu atendo bastante CEO, né? E pessoas que chegam para mim e falam assim, Carol, eu preciso gravar vídeo para minha empresa e não dou conta. E detesto. E aí a gente vai pesquisar emocionalmente falando e a gente vai chegar provavelmente nesse lugar onde ela foi podada. E os pais dela fizeram isso por não amá-la? Não, muitas vezes não. Não tinha a formação adequada, né, para entender. E é nesse caso aí que eu quero te fazer uma outra pergunta. Então, a importância da educação, a importância do diálogo dos pais, nesse exemplo que ela acabou de dizer ali, que a criança está fazendo ali a encenação dela, quer seja positiva, quer seja negativa. Nesse exemplo que você deu, os pais não querem mais que ela continue ali fazendo aquela brincadeira, porque, ok, vai começar o jantar, os amigos estão ali. Qual que deveria ser a atitude junto a essa criança, exemplificando, porque às vezes tem criança que está num clube, às vezes tem criança que está no supermercado, às vezes tem criança que está na igreja, está desse jeito. Como falar com uma criança sem prejudicar aquela criança naquele momento e sem que dê um efeito colateral depois de 10, 20, 30 anos na vida dessa pessoa? Quando a gente fala de essência, e uma questão como essa, por exemplo, que eu trouxe, da criança estar ali exercendo uma essência dela, a gente nunca deve menosprezar. Então, ela está colocando para fora uma essência dela, tá? Mas a gente também não precisa deixar que ela passe dos limites. Então, acolher aquilo ali, deixar que ela perceba que você está vendo que ela é o que ela é. Ela precisa ser vista. Então, ver, acolher, achar, né? Ok, estou te vendo e
agora chega. Agora é a hora do jantar. Vamos lá? Ou seja, tem que fazer o simples mesmo, né? Não tem que dificultar nada. Só que o que geralmente acontece? Esse pai e essa mãe, pela própria experiência, também aconteceu lá na vida infantil dela, também aconteceu com ela. Né? Então, ela traz ali gatilhos. Então, na hora que aquela criança começa, e vamos combinar, é uma criança, às vezes as crianças testam, às vezes as crianças, né, elas não simplesmente falam, é mesmo, mãe, então tá na hora do jantar, então acabou o meu show, agora vamos jantar. Não, as crianças testam, né? As crianças, elas querem ficar ali. Então, isso engatilha questões emocionais dos próprios pais. E aí a gente pode falar, por exemplo, uma questão seríssima sobre o bater, sobre o espancamento de crianças, que traz para uma vida adulta dores emocionais profundas, difíceis. A palmadinha nesse exemplo que você está dando também é negativa? Olha, se você pensar aqui, por que um pai bate? Sabe por que um pai bate? Porque ele não teve ali o domínio, né, para resolver aquelas situações. Não tem nada que ele possa fazer. Porque, pensa comigo, ele tentou falar, não adiantou. Ele tentou, de repente, até gritar, até aumentar a voz, também não adiantou. Aí ele vai e bate. É falta de opção. Tudo que ele conhece, todos os recursos que ele conhece, ele não deu conta, ele vai e bate. Ele utiliza do fato dele ser maior para fazer isso. Só que isso acaba que é uma inversão de educação. Ô Carol, bom, pessoal, estou conversando aqui com a Carol Ludwig. As redes sociais da Carol estão aqui embaixo, tá? Tem aqui também no Saiba Mais, está aqui nesse banner aqui embaixo. Então segue lá, se inscreva, comece a seguir a Carol também, onde ela coloca conteúdo ali de forma rotineira para você conhecer um pouco mais o trabalho dela. E aproveita e já deixa seu positivo e compartilhe essa live aqui junto ao grupo dos amigos. Nesse exemplo que você está dando, eu queria reforçar o seguinte: você pegou ali um exemplo bem comum que todas as famílias passam por isso de forma bem rotineira, a criançada gritando, a criançada fazendo show e tem que parar para poder fazer, agora chegou a hora do almoço, agora chegou a hora do jantar, agora chegou a hora do banho, agora chegou a hora de ir para a escola, né? Ou seja, isso é comum na vida de qualquer família. Nesse exemplo que você deu, ela pode impactar a vida de um grande CEO, de um grande executivo que tem uma empresa com centenas, dezenas, centenas, milhares de funcionários. Ela pode impactar na vida, às vezes, até de um professor de uma cidade do interior. Essa criança, ela vai acompanhando mesmo o adulto de 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos? Sem dúvida nenhuma. Em qualquer estágio social que ele esteja, em qualquer exercício de profissão, em qualquer lugar do mundo, porque eu acompanho bastante gente que mora no exterior, né? Eu faço esse acompanhamento emocional e eu vejo que muitas vezes as pessoas saem, por exemplo, do país no intuito de resolver algumas questões, né? Elas têm essa ilusão e elas, inclusive, continuam repetindo o padrão. Então, muitas pessoas que eu atendo, elas falam assim para mim: nossa, Carol, é engraçado, eu vivi isso no Brasil já que eu estou vivendo agora. O padrão, ele se repete, ele se faz presente, porque tudo aquilo que não é olhado na tua vida, ele vai ser trazido para a tua vida para você olhar de forma material. Então, existe, aí falando um pouco mais sobre o nosso campo do neuroemocional, tudo que a gente tem dentro do nosso emocional, ele vem para uma representação material, para a gente lidar com isso. A vida, ela é uma evolução, a gente está aqui para evoluir. Então, tudo aquilo que a gente carrega, a gente traz para o nosso mundo material e a gente reproduz. O que eu quero dizer com isso? Muita gente, por exemplo, sai do Brasil e fala: eu vou para os Estados Unidos porque eu quero oportunidade, eu quero prosperar, né? Geralmente o grande chamariz é esse. Quero prosperar, eu quero viver da minha profissão de forma plena e abundante.
E aí chega aqui e começa a patinar. Poxa, mas você não vive num país das oportunidades? Você não vive num país da prosperidade? Pois é, mas estou patinando. Por quê? Porque aquilo que tem lá dentro, aquele repertório emocional, aquela bagagem, continua lá. E não vai mudar enquanto você não olhar. Então, aí a gente já entra agora num nível superior da nossa entrevista aqui. Ok, reconheci, tenho problema, isso está me incomodando, me incomodando na questão da empresa, do trabalho, tem me incomodado nas relações de amigos e de familiares. Como que eu faço para fazer esse tipo de tratamento? Tem tratamento? Porque eu já tomei a tarja preta, eu já fiz terapia lá com o psicoterapeuta, já fiz 1 ano, 5 anos, e eu continuo desse jeito. Qual que é a sua técnica, o que tem de diferente para a gente fazer esse protocolo e realmente resolver? Dá para resolver? Dá. O que precisa, né? O que precisa é uma disponibilidade sua. Você precisa estar disponível de verdade. Por que eu falo isso com tanta ênfase? Pelo seguinte, o nosso cérebro, existe a neuroplasticidade. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu, inclusive na nossa infância, né? Tem uma importância gigantesca, porque a nossa primeira infância, ali até os 7 anos, 8 anos, é a nossa primeira infância, onde a gente aprende tudo sobre valores, princípios. É como se nossa mente fosse uma esponja. Depois, na nossa segunda infância, até ali os 12, por aí, aquilo ali ele tá se afirmando, tá tomando forma, tá? Então, tudo o que foi feito lá atrás é o que você tem de base. Isso é muito importante? Claro. Agora, isso não quer dizer que é uma sentença. Eu apanhei dos meus pais de forma tremendamente traumática e aí agora eu sou um coitado? Não, não é bem assim. Isso não é sentença. Tá? Nenhum padrão é sentença. Você pode olhar para isso agora e você pode, inclusive através da neuroplasticidade, conseguir modificar. Primeiro passo, consciência. Então, começar a enxergar todos os padrões que você carrega, começar a enxergar essas dores, de onde vem. Segundo passo, a reprogramação neuroemocional, que é o trabalho que eu tenho desenvolvido. O trabalho que eu tenho desenvolvido, ele é baseado em neurociência aplicada, constelação sistêmica. O que é a constelação sistêmica? Ela é um estudo que envolve as relações. Nós somos seres racionais com decisões emocionais influenciadas pelo nosso sistema relacional. Então, as nossas relações, elas interferem muito em quem nós somos, no nosso dia a dia, o que nós vamos ser. Então, mexer nisso é que é a grande questão. E aí, como é que a gente desenvolve isso? Desculpa, então, só para concluir aqui. Pode concluir. Como é que a gente desenvolve isso? Através da ferramenta de autoconhecimento que a gente faz, né, durante o atendimento, a gente olha para as suas questões pessoais e tudo que você já viveu, a gente identifica quais são esses padrões, tudo aquilo que você quer olhar, e aí a partir disso a gente pensa, beleza, visto, e agora, o que eu quero da vida? Eu quero tal coisa, quero mirar para cá, então beleza. Então, aqui a gente reproduz como que a gente quer que esse cérebro se forme. E aí, através de mentalização, através de algumas meditações, sim, mas principalmente através de um posicionamento de vida, a gente vai modificando para que um trauma ele não faça parte da minha decisão, entende? Porque o trauma, Fernando, o que ele é? O trauma, ele é uma história do teu passado que você vive hoje
e que você sofre com ele diariamente. Inconscientemente. Uhum. E muitas vezes esse trauma, ele manda na tua decisão. Por causa do teu trauma, você toma um tipo de decisão. Então, assim, eu tive um problema de relacionamento lá atrás. E a partir disso, eu tomo uma certa atitude no meu novo relacionamento. Isso é muito perigoso. Então, a gente entende aquele trauma lá atrás, a gente fala, eu tô vendo que você tá aí. Ok, mas isso aqui não me domina. Então, Você consegue separar, né? Exato. É de uma noite para o dia? Claro que não. Claro que não. Quanto tempo? Eu quero fazer um protocolo com a Carol, né? Eu tenho aqui as minhas limitações, eu tenho as minhas crenças limitantes. Estou assistindo aqui o Fernando Betete, estou gostando dessa conversa aqui. Realmente tem uma pedrinha no meu sapato que me acompanha aqui há 10, 15, 20 anos e resolvi tomar a decisão. Maravilha. Olha só, eu faço atendimentos únicos para conseguir enxergar alguns padrões. Então, o meu atendimento principal, qual que é? A pessoa chega na minha frente e a gente, através de um atendimento, a gente consegue perceber quais são aqueles padrões e aqueles traumas ou aquelas vivências que são as pedras maiores do teu sapato, digamos assim. O que tá te bloqueando de forma grande. Tá? Bom, a partir disso, você já tem condições de tomar novos posicionamentos na sua vida. Porque você mesmo pode tomar as novas posições, os novos posicionamentos. Você não precisa ficar dependente de um profissional. E eu não estou dizendo que você não deve fazer terapia convencional constante, não é isso. É só um outro tipo de trabalho complementar, tá? Esse trabalho que a gente faz é um trabalho de conscientização, de olhar, tá? A partir disso, você pode já tomar um posicionamento de vida. E as coisas podem mudar? Claro que sim. Claro que sim, tá? Então você está dando exemplo, se eu conversar com você uma tarde, que seja, eu já vou sair diferente. Com certeza. Com certeza. Porque você vai refletir. Isso não quer dizer que a sua vida vai se transformar. Eu gosto de dar o seguinte exemplo, Fernando. O meu trabalho é uma ferramenta. Assim como um martelo ou como uma chave de fenda, tá? Você pode pegar o martelo, pode pegar um prego e bater na parede. Ou você pode pegar o martelo, pegar o prego e não fazer nada, ficar com isso na mão. Então, você pode vir conversar comigo e não fazer nada. Mas, por exemplo, quando a gente fala de trauma, eu posso dar o meu exemplo sem problema nenhum. Até porque o meu exemplo, ou os meus colegas, ou você que está nos assistindo, todos nós passamos, né, pelas dificuldades da vida, por essa grande escola que é a vida, e também tivemos os nossos traumas, até mesmo inconscientes. A maior parte. Agora, Carol, então, eu descobri vários traumas que eu tive na minha vida através da terapia neural. Tá? Descobri outros através de terapias, de psicoterapia, assim sucessivamente, de constelação familiar. Cada ferramenta foi me ajudando um pouco. Né? Mas o que eu aprendi de todas esses protocolos terapêuticos é que esses traumas eu nem sabia que existiam. Mas faziam parte de mim. Né? E a pessoa, quando te procura, vai fazer a mesma situação que eu, né? Vai conversar com você. Não, eu tive um problema lá com meu pai, que ele me bateu, falando aí na questão, né, da palmadinha, ou eu tive uma briga lá na escola, não importa. E tem traumas que eu nem lembro, né? E como é que técnica, como é que você... Porque daí a gente vai conversar e tem aquele trauma lá que está debaixo de 7 camadas de tapete, né? Sim. Como é que... E isso é que está te incomodando, né? O que acontece? Quando a gente vai conversar, o que você traz, que você quer resolver, está intimamente ligado com o que aconteceu. Só que você ainda não percebeu. Entendi.
Entendeu? Então, a pessoa, sempre que ela vai conversar comigo, eu peço que ela traga um motivo. Sempre que a pessoa vai conversar comigo, ela tem um motivo principal. Não que a gente vá falar só sobre esse motivo. A gente fala sobre o todo, a gente trabalha o todo, mas é importante que ela traga um motivo forte e específico. Porque a partir desse motivo, é isso que é como se fosse um fio que liga aquilo que a gente precisa olhar. E aí, a partir da conversa e de algumas técnicas, inclusive da técnica que você deve ter visto, né? As pessoas gostam bastante dos vídeos que eu faço utilizando os bonequinhos. Por que eu gosto dos bonequinhos? Que são bonequinhos que vêm da constelação. Porque é visual. E quando a gente fala sobre sistema emocional, é tudo bastante abstrato. Difícil da gente visualizar. Quando a gente traz os bonecos para nos ajudar, esses bonecos não têm nada demais. Não são mágicos, não acontece nada. Mas o fato de eles trazerem essa questão lúdica, essa questão da gente conseguir visualizar, para a gente é muito mais simples quando a gente consegue visualizar. E, então, pelo que você acabou de falar, nesse exemplo, eu vou procurar a Carol para poder fazer um protocolo terapêutico, inconscientemente ou diretamente, o que eu vou abordar com você é exatamente o que está me incomodando. Exato. E se isso está me incomodando, tem a ver com a briga que eu tive na escola, na 6ª série, né? Quer dizer... Sempre tem um motivo, sempre tem uma causa. O fato de você estar aqui hoje não quer dizer que você seja fruto dos teus traumas, não é isso. Mas você também é fruto do que você viveu de ruim, e a parte ruim também estão os seus traumas. Mas durante o atendimento, a gente fala muito sobre estrutura, sobre valores, sobre o que você carrega, principalmente isso, tá, Fernando? Sobre o que a gente carrega de estrutura, de vida e de essência. Então, os traumas, eles acontecem sim, né? E fazem parte, inclusive, da tua força. Provavelmente o Fernando, que está aqui conversando comigo hoje, não estaria aqui se você não tivesse passado por metade do que você passou. Não é verdade? Isso é verdade. E tem um ditado que diz, não sei se você concorda, quanto mais difícil foi a nossa vida, né, principalmente aqui da nossa geração, que nós não tínhamos tantos luxos, tantas facilidades, tantos benefícios, né? Hoje a gente tem tudo aqui à disposição, ar-condicionado hoje todo mundo tem, água potável todo mundo tem, comida tem de todo tipo, televisão está 24 horas no ar. Eu sou do tempo que a televisão entrava no ar, era 6 horas da tarde. Você vê no Rio Grande do Sul, né? Provavelmente lá ainda uma educação ainda mais conservadora, né? Então todos nós tivemos uma carga de sofrimento. Você acredita que aquela pessoa que teve uma carga de sofrimento, de dificuldade um pouco maior, ela está mais preparada para os dias de hoje? Depende. Tudo depende de como isso foi uma referência para ela. Existem pessoas que sofreram muito e se tornaram uma vítima. Existem pessoas que sofreram muito e se tornaram grandes exemplos. Grandes líderes, né? Exato. Grandes vencedores, né? Fizeram da dificuldade ali. Exatamente. Eu estou falando lá do Sul, né? A gente aqui tem esse empresário aí que é destaque nacional, que é o Luciano Hang, né? Da Havan. Sim. E ele fala com todas as letras, né? Da dificuldade dele, que não tinha nem bicicleta, depois foi tendo a bicicleta, foi tendo todas as oportunidades, e hoje é um dos maiores empresários, não somente do Brasil, como até mesmo do mundo, né? Ou seja, ele fez desse limão uma belíssima de uma limonada. Sem dúvida. Sem dúvida, mas isso não determina, não é que você também não passou por grandes coisas que você não vai ser ninguém. Sim. Tudo determina da maneira como você vai colocar sua lente. O que a gente faz no atendimento? Muitas vezes, tá, Fernando? Eu te convido a mexer um pouquinho na tua lente. Então, às vezes, as pessoas chegam para mim no atendimento com uma lente em que... Sabe quando você vai no oftalmo e o teu óculos não está no grau certo? Sim, ele vai mudando ali. E aí, quando você coloca o certo, você fala, ufa, nossa, agora eu estou vendo tudo. É mais ou menos isso.
E aí, claro, depois, se a gente faz um processo de acompanhamento, eu também faço esse trabalho, principalmente com pessoas que vivem no exterior, é o meu foco. E aí a gente vai, nesse acompanhamento, um pouco mais a longo prazo, a gente vai trabalhando principalmente a neuroplasticidade. Então, tudo aquilo que a gente viu ali naquele início, naquele primeiro encontro, a gente vai reafirmando e reajustando conforme o dia a dia dessa pessoa, de acordo com o que ela quer, a meta dela. Entendi. Bom, e também dá para deduzir, né, que não existe a fórmula exata, a fórmula certa. Então, tive uma vida sofrida, ok, você é líder, você é milionário. E aquele ali que teve, né, que nem o pessoal fala, filhinho de papai, tem aquele filhinho de papai que realmente não tem nada, e tem aquele filhinho de papai que multiplicará a fortuna do pai, né? Sem dúvida. Tudo isso tem a ver com a educação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, nós, pais e mães, temos uma responsabilidade muito grande, né, com os nossos filhos, principalmente de nos curarmos para que a gente não passe adiante aquilo que, de repente, não foi tão legal. A gente tem que ter humildade para entender que nós também temos defeitos. Claro, pois principalmente. Entendi. Agora, para quem está nos assistindo, mais uma vez eu estou entrevistando aqui, conversando a Carol Ludwig. As redes sociais dela estão aqui embaixo no Saiba Mais e também tem a informação aqui nesse banner que você está vendo aí. Comece a seguir a Carol, dê uma maratonada lá nos vídeos que tem várias dicas muito importantes que podem dar um insight aí para você e você ter uma vida diferenciada de repente, né? Porque tem muito disso, né, Carol? Acho que comigo é quase que constante. Eu assisto um vídeo ou leio um livro e tem um insight ali, né? Tem um exemplo. Nossa. Aí você já sai daquele vídeo, já sai daquele livro ali e você vai para cima, né? Sem dúvida, sem dúvida. O processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, ele não é feito só num processo terapêutico, né? Ele também é feito num processo terapêutico. Mas depois que a gente pega também o jeito e o gosto pela coisa, tudo vira uma inspiração, tudo vira também, né? Um belo livro é muito importante. E é também, Fernando, assim, como quem vai à academia. Quando você vai na academia você vai um dia, você não vê tanta diferença. Mas depois de um ano, você olha para trás e fala, opa, existiu uma mudança aqui. Então, a gente também precisa começar a olhar para o nosso tudo isso, né, do sistema emocional e do autoconhecimento com os olhos responsáveis, sabe? De cuidado. A gente precisa se cuidar nessa parte. Quando a gente começou a conversa aqui, falando um pouco mais sobre a essência de cada um, sobre você ser diferente de mim, diferente de outra pessoa, gente, isso tinha que ser tema de escola. Sabe, a inteligência artificial está aí e a gente ainda está sem entender o coleguinha do lado. Então, assim, é hora, a gente precisa urgentemente começar a falar sobre isso. Pelo menos, assim, os tipos básicos, eu gosto muito de trazer o tema, que é um tema bastante presente nas grandes empresas, em multinacionais, na área de RH, que é o perfil comportamental. O perfil comportamental ficou dentro do departamento de RH, não sei por quê. Porque devia ser matéria de escola e pai e mãe devia aprender e fazer lição. Que é para entender que uma pessoa é de um perfil e outra pessoa é de outro perfil. Mas aí a gente já entra num assunto um pouco mais pesado, né? Porque parece que a escola hoje só quer ensinar. Apesar de que eu acho que isso tem a ver com a própria família, né? Com a essência da família. Discutir isso daí, dialogar com o filho, com os pais, né? E não é dialogado porque as pessoas não têm conhecimento. Então, eu vejo assim que a minha missão de trabalho hoje é muito levar esse conhecimento. De um pouco de, pera lá, com quem que a gente está falando aqui? Que tipo de pessoa é você?
Porque eu posso estar falando com você ou eu posso estar falando com uma pessoa, por exemplo, que era aquela pessoa que fazia o teatrinho no meio de todo mundo. Mas eu também posso estar falando com aquela criança que ficava mais encolhida, olhando. São pessoas diferentes. Então, você quer dizer que dentro de cada um de nós temos várias crianças de determinadas fases, momentos da nossa vida. Sim, sim. Mas, de um modo geral, a gente tem uma essência. Só que essa essência, ela geralmente não é valorizada. A nossa cultura quer que meio que todo mundo seja muito parecido. E aí você fica cobrando daquela pessoa que seja daquele jeito. E aí você cria feridas. Bom, então, Carol, para a gente concluir aqui, eu dei uns exemplos agora há pouco, constelação, terapia neural, psicoterapia, né? Uhum. E eu queria saber o seguinte, teria alguma maneira de tratar, de ajudar essa criança ferida que está dentro de cada um de nós, de maneira individual, ou necessariamente eu sempre vou precisar de um profissional? E se eu realmente precisar de um profissional, tem alguma forma, teria alguma técnica que eu posso ajudar essa criança, entender essa criança? Porque, lógico, a gente está falando aqui para o mundo inteiro, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Tem gente que pode, tem gente que não pode, então eu acredito que você que está nos assistindo aí, eu posso fazer alguma coisa eu mesma, para poder ajudar essa criança? Eu diria que cada um é responsável pela sua própria criança. E hoje em dia a gente tem uma ferramenta maravilhosa, que é a própria internet, a possibilidade de acessar muito conhecimento. Então, no próprio YouTube tem bastante conteúdo sobre isso, né? Agora, sim, como cada um é de um jeito, também o processo de autoconhecimento e de desenvolvimento vai ser particular de cada um. O que eu deixo aqui o convite é para que cada um se aprofunde nisso. Não fique esperando, sabe? Eu vou atrás de um profissional para fazer isso. Não, começa a buscar para você. Porque uma pessoa que se sente bem fazendo uma terapia, outra pessoa já vai se sentir bem não fazendo terapia nenhuma. Vai lá, coloca um fone e faz uma meditação. A única coisa que eu acho é que precisa fazer alguma coisa. Precisa se olhar. E aí, a maneira como a pessoa vai fazer isso é a obrigação e responsabilidade dela descobrir, de acordo com a essência dela. Eu procuro auxiliar um pouco as pessoas nisso, trazendo o meu conteúdo aí gratuito para isso. Sim. E aí, as pessoas que querem se aprofundar nisso, eu tenho também daí o atendimento individual. Mas também existem uma série de outros conteúdos aí, de outros profissionais. Não dá para ficar parado, né? Sentado. Não dá para ficar, exato. E ainda reclamando, sofrendo. Que é aquela criança birrenta, fica, não tem jeito, tem jeito. Isso. A vida pode ser muito boa, a vida é como um supermercado, que você entra e tá tudo lá, ó. Só que você precisa acessar, você precisa ir buscar na prateleira. Então, busca do seu jeito e de uma forma que faça sentido para você, mas tem que ir buscar. Tá bom. Bom, espero que essa conversa aqui tenha despertado em você esse início do entendimento. Lógico, a gente tem um público aqui muito preocupado com a saúde integrativa, física, emocional, espiritual, mental, mas também tem gente que está chegando aí agora, então a gente colocou essa sementinha aí na sua cabeça para você entender, né? Aquele exemplo que eu dei no começo, por que eu estou agindo assim, por que eu tenho esses comportamentos repetitivos, e você sabe lá no fundo que não está legal, né? As pessoas mais próximas às vezes reclamam, por que você agiu dessa maneira? Por que você olhou dessa forma? Nossa, dá um sorriso aí, olha, todo mundo observou isso daí, né? Volta e meia a gente, né, tá sempre com um grupo dos mesmos amigos, dos mesmos familiares, tem alguns que chegam e falam para a gente. Então isso é um sinal que você precisa procurar ajuda. E esse tipo de ajuda, como
eu falei ali, eu acho que não é a tarja preta que resolve, não. Ela pode até mascarar por um período de tempo, então são coisas emocionais, né? É isso mesmo. Carol, a sua mensagem, então, baseada nessa nossa conversa aqui, fique à vontade aí para colocar agora água nessa semente para despertar e para procurar ajuda. Que bacana. Eu vou falar uma frase que eu gosto muito de usar, que é assim: a única jornada impossível é aquela que você nunca começa. Então, gostaria de encorajar as pessoas a começar a olhar para si, porque é um ato de coragem, sim, mas é muito maravilhoso quando você consegue olhar para você mesmo e descobrir essa essência maravilhosa que você tem dentro de você, inclusive com as coisas difíceis que aconteceram na sua vida, ou com a parte difícil de você mesmo, porque todos nós temos defeitos e partes difíceis, faz parte. Estamos aqui para evoluir e correr atrás. E se você ainda não tem uma vida próspera, e eu não estou falando de dinheiro, estou falando de tudo, também de dinheiro, mas uma saúde mais próspera e um dia a dia mais próspero, procure, mergulhe, porque aí você vai achar questões que você precisa ver. Meu amigo, minha amiga, deu o primeiro passo, né? Se você está assistindo aqui essa entrevista, essa live, você não está aqui porque você caiu de paraquedas, não. Então, o universo conspirou, né? Aquilo que você estava pedindo durante muito tempo, aquilo que você sonhou, aquilo que você pediu através de uma oração, tá aí. Olha, procure ajuda e você vai viver mais e vai viver melhor. Isso Existem mesmo. Infinitos caminhos que nos levam a ter uma prosperidade de saúde, quer seja física, mental, emocional e espiritual. Isso mesmo. E está batendo aí na sua porta. Carol, muito obrigado e até a próxima live. Maravilha, obrigada demais. Foi uma honra para mim. Eu é que agradeço aí, foi um bate-papo muito agradável aí. Deixe seu positivo, se inscreva, as redes sociais da Carol estão aqui embaixo, vai lá, começa a seguir, assista ali os vídeos que são bem interessantes e eu tenho certeza que você vai entrar em contato aí com a Carol. E com a internet é fácil, né, Carol? Você atende gente tendo internet do mundo todo. Do mundo todo. É isso Sim. aí. Tá bom? Obrigado, um abraço, até mais. Tchau, pessoal. Alô Brasil, alô mundo! Aqui é o jornalista Fernando Betete, conhecido como Repórter Saúde há quase 30 anos. E também sou idealizador do 3º Congresso de Práticas Integrativas na Saúde Mental, que acontecerá em São Paulo nos dias 8 e 9 de novembro de 2025. Esse congresso vai oferecer a você ideias e as últimas novidades em tratamentos eficazes e naturais para ansiedade, depressão, insônia e dores emocionais, que transformarão a forma como milhares de profissionais tratam seus pacientes. Sem dúvida, uma grande oportunidade de atualização e aprendizado na área da saúde integrativa. Além de aprender com os nomes mais respeitados e experientes dessa área, você terá a oportunidade de trocar informações e realizar parcerias estratégicas com outros profissionais na área da saúde mental. Você terá acesso direto a esses profissionais que poderão compartilhar práticas que você pode aplicar imediatamente na sua clínica ou prática diária. Ao final do congresso, você sairá com estratégias comprovadas para tratar pacientes de forma mais eficaz e natural. Já adianto para você, não será possível assistir a este congresso online. Ele será exclusivamente presencial. Você não pode marcar nada nos dias 8 e 9 de novembro de 2025, sábado e domingo. Caso já tenha feito isso, desmarque, pois serão os dias em que ocorrerá o 3º Congresso de Práticas Integrativas na Saúde Mental. Esse congresso vai ocorrer em São Paulo, em um lugar estratégico e num dos mais conceituados espaços de eventos do país.
Então, mesmo que você venha de longe, não terá como se perder e nem ficará desconfortável. Esse local que foi escolhido é justamente para que todos se sintam acolhidos e preparados para aprender o que há de mais inovador na medicina. E caso não tenha ficado com mais nenhuma dúvida, basta clicar no botão lá no final dessa página e confirmar sua inscrição. Lembrando mais uma vez, ele ocorrerá nos dias 8 e 9 de novembro de 2025. Como esse será o maior congresso da área, não sabemos até quando as vagas estarão disponíveis. As vagas estão se esgotando rapidamente. Não perca a chance de fazer parte desse evento único, com as últimas inovações e informações no campo da saúde mental integrativa. Então rode essa página até o final e confirme já a sua inscrição para o maior congresso de práticas integrativas da saúde mental